Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Elaine Vincensetti. É um prazer estar com você aqui hoje. Hoje é o nosso quinto programa RHF Talento Gestão em Foco, onde pessoas certas e bem desenvolvidas constroem resultados reais. Aqui a gente fala de liderança, empreendedorismo, sobre gestão, sobre carreira. E hoje o tema que eu trago é um tema muito importante. E é um tema que está sendo falado muito, que é sobre a NR1. O que mudou a NR1? Quais são as responsabilidades que a minha empresa vai ter que seguir a partir de agora? Mas antes, empresário, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe dizer aí o que é NR1? Muita gente associa a NR1 só com a segurança do trabalho, apenas como o capacete, uma obra, o IPI, a indústria. Mas a NR1 é para todas as empresas. É um comércio, seja ela uma indústria, um mercado, um escritório, uma clínica, pequenas empresas. Se você tiver um funcionário, a NR1 já precisa estar em conformidade. E onde a NR1 se aplica, né? Para que ela serve? O que ela é? A NR1 é a base das NRs, da segurança do trabalho no Brasil. É a primeira normativa que estabelece as disposições gerais de segurança do trabalho e a saúde do trabalho. Ela define o quê? Tanto os direitos e os deveres do empregador quanto do empregado. As obrigações de gerenciar os riscos, as obrigações desses treinamentos, estrutura mínima para prevenção de acidentes. E a NR1 ela é considerada as mães das outras NRs. Então isso é muito importante. E aí vem a dúvida, né? Elaine, mas essa NR1 ela nasceu agora? Não, ela é desde 78, que ela vem lá de uma portaria que foi criada, 3.214/78 pela CLT, pelos artigos da CLT. E na época lá, o Brasil estava em grande expansão industrial. Então, precisava de uma normativa para regulamentar o que acontecia dentro da empresa. Então, por exemplo, acontecia muito acidente de trabalho, esse empregador ele estava exposto à altura, a espaço confinado. Então, a NR1 ela veio realmente para regularizar, para diminuir, né, esses números de acidentes, para melhorar esse ambiente. E com o passar dos anos, essa NR1 ela veio sofrendo o quê? Mudanças e atualização. E por que ela veio agora com tudo, né? Hoje, a gente se fala muito de saúde mental na empresa. Não é só a saúde física, mas hoje a saúde mental, principalmente pós-pandemia. Então, o crescimento de afastamento dentro do INSS está gigantesco. Aumento expressivo das doenças ocupacionais, né? O crescimento aí voltado para a ansiedade, para a depressão, e tudo isso é vinculado ao quê? Ao ambiente de trabalho. Então, a NR1 ela não vai hoje olhar para o indivíduo, mas onde esse indivíduo está sendo inserido dentro da empresa. E aí, por isso, veio lá para 2020 a primeira atualização, por conta de tantos atestados que estavam vindo, né? Mas o verdadeiro boom mesmo foi em 2024, com os riscos psicossociais. E o que realmente colocou a NR1 no centro foi a portaria do Ministério do Trabalho 1419 de 2024, que agora precisa identificar os riscos, avaliar esses riscos, classificar esses riscos, né? Esse risco que está acontecendo aqui, ele é baixo, ele é crítico, ele é moderado, como que é? Alto? Criar um plano de ação. Esse plano de ação ele pode ser um plano de ação já de imediato, ele pode ser um plano de ação de acompanhamento, de prevenção. Ou seja, não é mais escolha fazer ou não fazer. Virou uma lei. Então, eu preciso me atualizar em relação a isso, né? E um ponto que gera muita dúvida, né? Hoje nós falamos muito, as pessoas falam de ruído na empresa, de máquina, produtos químicos, ergonomia, e esquecem de falar sobre os riscos psicossociais. E o que são esses riscos realmente? Os riscos
são tudo que pode afetar a saúde mental desse trabalhador dentro da empresa. Então, são as metas abusivas, é o assédio moral, o assédio sexual, é o excesso de carga de trabalho, o excesso de trabalho, é a forma e é a clareza onde a comunicação está dentro da empresa, é um líder despreparado, são os conflitos interpessoais. Então, a NR1, ela avalia todo esse ambiente. E ela não avalia, gente, a pessoa em si. Ela não avalia o indivíduo, mas sim o ambiente onde esse indivíduo está inserido na empresa. Né? Então, por exemplo, hoje a gente vê muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas trabalhando em empresas que não têm desenvolvimento, que não têm capacitação, onde não tem uma liderança clara. E é aí que a NR1 vem para ser regulamentada. Né? O ambiente de trabalho, muitas das vezes, contribui para que esse trabalhador tenha esse problema aí de saúde mental na empresa. Então, é importante ressaltar que a NR1, ela não vai perguntar se esse colaborador ele é ansioso. Ela vai se perguntar o seguinte: qual é o ambiente onde esse trabalhador está inserido? E será que esse ambiente está contribuindo para o adoecimento desse colaborador? Então, esse é o foco estrutural, é organizacional, não é diagnóstico psicológico. E é importante focar sobre isso. E são fatores aí do ambiente trabalhador, né, que pode afetar a saúde mental realmente. Por exemplo, a meta abusiva. Será que essa meta ela é realista para esse colaborador alcançar? É isso que eu preciso olhar. Será que essa liderança está dando respaldo para esse colaborador? Será que o ambiente é um ambiente sadio, o clima organizacional é um ambiente onde esse colaborador ele se sinta bem? E aí a pergunta que eu ouço muito, mas por que isso foi atualizado agora? Por que isso foi, eu vou ter que seguir isso, é uma lei? Porque os números começaram a mostrar muito alto sobre o adoecimento mental no trabalho, principalmente pós-pandemia. E hoje os transtornos como ansiedade, depressão, a síndrome, né, de burnout estão entre os principais causas de afastamento. Isso gera uma queda muito grande na produtividade, aumento da rotatividade, custos aí previdenciários, processos trabalhistas e danos à reputação à empresa. Então, hoje a empresa precisa realmente olhar para esse lado do colaborador e enxergar o que eu estou contribuindo para a saúde mental da minha empresa, o que a minha empresa está contribuindo para que esse colaborador ele esteja tendo adoecimento. Então, a NR1, ela evoluiu, porque o mundo do trabalho também mudou. E no diagnóstico são avaliados vários pontos importantes. É uma exigência do PGR, identificar esses riscos, fazer uma classificação desses riscos. Ele é crítico, ele é alto, ele é médio, ele é moderado. Fazer um plano de ação estruturado, né? Treinamentos obrigatórios que precisa. Fazer um controle preventivo. Muitas das vezes eu vejo que a empresa ela deixa na última hora para tomar uma decisão. Ela deixa na última hora para agir. E aqui a NR1 vem realmente para você olhar para sua empresa e falar o que eu posso usar como preventivo. E o que já está aí, você vai precisar realmente corrigir. Então, é importante você saber se é um problema crítico, é uma ação imediata. Se ele é alto, é uma ação prioritária. Se ele é médio, é algo que você pode programar. E se é baixo, você vai fazer um acompanhamento, um monitoramento. E a partir disso, se cria um plano de ação com prazo responsável. Isso é gestão. Então, eu vejo que muitos empresários vêm a falar assim, nossa, essa NR1 veio então para ferrar a nossa empresa. Pelo contrário, ela veio para melhorar a sua gestão. Ela veio para você olhar para sua empresa e para daqui a um tempo você não ter problemas com ações trabalhistas. Muitas empresas realmente acabam tendo problemas trabalhistas porque não cuida do ambiente. E a hora que esse colaborador ele sai da empresa, ele vai procurar pelos direitos dele, ele realmente vai e consegue
essa ação. Por quê? Porque a empresa, ela está contribuindo para esse adoecimento, né? E quando que começa, né? Aí vem a pergunta, Elaine, mas quando que eu tenho que fazer isso? Já era para estar sendo feito. Agora, a partir de maio, vai começar a atuar as empresas. O Ministério do Trabalho vai começar a fiscalização e a sua empresa já precisa estar aí em conformidade com isso. A empresa, ela precisa estar regularizada, ela precisa estar com o PGR atualizado, ela precisa identificar esses riscos corretamente. Por isso existe um diagnóstico para que o seu colaborador ele consiga responder esse diagnóstico e a gente consiga levantar esses dados. Como é que está isso dentro da sua empresa? E eu sempre falo, se é aquele empresário que já faz ações, que já desenvolve esse colaborador, que o ambiente de trabalho dele já é um ambiente gostoso de se trabalhar, ele não precisa se preocupar. Então, quem precisa estar atento realmente a quem não colabora com esse clima organizacional, realmente para esse líder que não tem um preparo para gerir pessoas, e realmente aí identificar o que você precisa realmente mudar dentro da sua empresa. Porque, gente, vai ser multado. E você, se você não estiver empresário em conformidade, a sua empresa pode sim passar por essa fiscalização e você receber aí punições por isso. Então dá tempo ainda, até maio você consegue se regularizar, você consegue fazer o diagnóstico e identificar como a sua empresa está. E algo bem importante, a NR1 ela não é um custo, gente, ela é uma estratégia. Porque as empresas que realmente são organizadas, elas reduzem os acidentes, elas reduzem afastamento, elas reduzem os processos trabalhistas, melhora o clima organizacional, aumenta a produtividade, né? E ela exige que o empresário para de apagar incêndio e começa aí a agir, né, e a prevenir os possíveis danos que pode ser causado. E aqui vai uma pergunta bem importante, né? Você aí, empresário, você não pode, será que você pode se dar ao luxo de não olhar isso dentro da sua empresa? Será que você hoje consegue olhar para a sua empresa e ver o que precisa ser mudado sem fazer um diagnóstico? Será que você consegue fazer sozinho esse levantamento de dados? Provavelmente não, você vai precisar de ajuda, até porque você vai precisar de um plano de ação depois. Porque a NR1 ela não veio para punir, pelo contrário, ela veio para estruturar a sua empresa. E se a sua empresa depende de pessoas para funcionar, que eu acredito que sim, então a sua empresa realmente precisa de segurança, saúde. Ela não é opcional, é responsabilidade. E aí, quando começam as atuações? Agora em maio desse ano. Então, com o diagnóstico, você consegue fazer um levantamento, você consegue identificar, já fazer um plano de ação e já está em conformidade aí com a NR1. Ela não é... e muitas pessoas falam assim, Elaine, mas a NR1 ela é uma norma que vem para dar medo, colocar medo nas empresas. Pelo contrário, é uma forma de gerir a sua empresa. As empresas que se organizam, seus riscos, protegem seus trabalhadores e a si mesmas. Então, é importante você investir na sua empresa. Trago um dado muito importante aqui. A cada R$1 que você investe aí na sua equipe, retorna para você R$ 3,68. Isso quando a gente fala de equipe. Quando a gente fala de liderança, a cada R$1 que você investe, é um retorno de 6,30 centavos. Então, se você parar para pensar, a NR1 veio para te ajudar. Para você ter tempo realmente de olhar para a NR1. E aqui eu sempre gosto de trazer algo que é importante a gente olhar para a NR1. Não é medo, não precisa ter medo. Você não precisa ter aí, igual muitos empresários falam, mas veio isso aí para prejudicar, para gastar dinheiro. Não veja isso como um custo, veja isso como um investimento realmente. E você, empresário, que precisar de ajuda, que precisar olhar para esse diagnóstico, a nossa empresa está apta a te ajudar. Porque aqui a gente faz o diagnóstico, a gente tem um plano de ação, nosso diagnóstico, inclusive, ele é aprovado pelo MEC,
A gente consegue ter um relatório, você consegue ter um mapeamento do que está acontecendo dentro da sua empresa e quais são os primeiros passos que você precisa aí fazer dentro da sua empresa. Então, se você quer ter mais informação sobre NR1, quer fazer um diagnóstico, quer marcar uma reunião sem compromisso, entre em contato com a gente. Eu tenho certeza que esse assunto aí vai melhorar o seu ambiente de trabalho, a gente vai conseguir aí colocar a sua empresa no topo e você ficar aí em conformidade com tudo que a gente precisa fazer aqui para realizar a parte da NR1. Lembrando, a NR1 ela não olha para o indivíduo, ela olha para o ambiente onde esse indivíduo está inserido. Então, a gente encerra esse bate-papo aqui muito rápido e informativo para você. Que queira aí ter mais informações, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que está aqui na nossa tela, pelo nosso telefone, que é o 18 981 68 65 22. E esse foi o nosso bate-papo informativo de hoje. Entre em contato com a gente, agende a sua reunião de diagnóstico, onde a gente vai mostrar para você como você pode ficar em conformidade ainda esse mês com a NR1. E hoje foi mais um bate-papo sobre a gestão aí em foco na sua empresa. Fico à disposição. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.